Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 18 de setembro do ano 1998. Meu pequeno rebanho, já foi iniciada a escolha de quem deve me trair, assim como o diabo fez com Judas, que entrou no seu coração depois de o tê-lo escolhido. A vitória dele na minha morte não foi o suficiente, porque depois de 3 dias ressuscitei. Agora sou eu que vou dar a sua última penalidade. Ela será com fogo eterno, juntamente com todos os seus seguidores. Este assunto, meu pequeno rebanho, está causando muito ódio nele. Vê que os países que ele conseguiu virar contra mim agora estão morrendo e perdendo tudo com todo tipo de castigo. Filhos amados, a paciência de vocês será um consolo depois de toda a turbulência. Como um filtro purifica a água, também estou fazendo com vocês, pois não medem esforços para que seja tudo divulgado, essas minhas mensagens. Reparem bem, filhos amados, como eu falo claramente com vocês através deste pequeno homem. Na mão dele coloco todos estes meus assuntos, como faz um presidente, que passa para o vice quando sai para visitar outros países. Assim sou eu. Assunto este que não ficará escondido o que tenho a dizer. Horas virão que a tranquilidade só permanecerá no meu pequeno rebanho, os conservadores, os filhos obedientes. É uma história que jamais será esquecida no coração de cada um que está me servindo dia e noite com o seu trabalho, vigília, oração e sem ter nenhuma dúvida desta minha vinda pela segunda vez. É um assunto muito sério, este mistério, mas só é dado a conhecer a vocês, meu pequeno rebanho, Jesus. Vou fazer um pequeno comentário aqui da mensagem. Hoje, assistindo algumas homilias lá do padre José Augusto, eu não tenho o costume de ouvir as homilias dele, mas eu tinha ouvido, né, comentar que ele tinha sido bloqueado, tinham calado a voz dele, e hoje eu vi a data de hoje, então eu resolvi ouvir a homilia dele. Uma homilia, por sinal, muito bonita, se vocês quiserem ouvir. Ele diz que não está sendo perseguido abertamente, né? Mas por trás dos panos ele está sendo perseguido porque fala a verdade. Hoje é difícil pegar alguém para falar a verdade, né? As pessoas querem sempre amenizar, como ele fala lá, né? Querem botar um pano por cima. Então, se é da forma como muitas pessoas pensam, né? Que Deus é misericordioso, que Ele é bonzinho, que o inferno não existe, o inferno é só uma história. Se for desse jeito, então para que Deus fez tudo o que fez e deixou tudo escrito na Bíblia e suscitou o profeta para nos alertar nesse livro aqui, com 4.708 mensagens? Tudo isso é em vão? Todas essas mensagens aqui que falam do inferno, que falam das roupas, por que Jesus pediu tanto? Meu filho, toque sempre nessa mesma tecla, as vestes, o adultério, mas querem hoje fazer uma coisa que é simplesinho, né? É banal isso aí. Não, isso não vai acontecer nada, não se preocupem, não. Quem que vai buscar ajuda e não espera receber em troca um conselho bom, ouvir a verdade? Então, da nossa parte, quando alguém nos procura, né? A minha parte é bastante procurada por telefone, às vezes pessoalmente. Que papel estaria fazendo eu, né, como o padre lá fala? Que papel eu estaria fazendo na confissão se as pessoas vão buscar um conforto na palavra dele e ele fala totalmente ao contrário? Ele vai ser responsabilizado por aquilo ali que ele está fazendo, né? Se ele não alertar as pessoas. Mudar uma pessoa não é fácil, né? Converter uma pessoa também não compete a nós, mas falar a verdade compete a nós. Nós somos obrigados a falar a verdade quando a gente tem o conhecimento. Muitas vezes a gente fala a verdade para alguém e depois somos julgados de radicais, né, que estamos julgando, é totalmente ao contrário. Eu acredito que é uma prova de amor que eu estou dando quando eu falo a verdade para um irmão meu.
Não pode ser eu querer passar o pano por cima e deixar ele se enterrar cada vez mais. Se eu sei que aquele caminho que está traçando é errado, eu vou ser penalizado também por isso. Então, quando Jesus suscitou esse nosso amado profeta em 1972, quantas conversões existiram, né? Está na mensagem, Jesus falou, quantas pessoas voltaram para ele, pedindo perdão dos erros que estavam cometendo. Por quê? Porque o profeta encobria, como muita gente diz, né? Ah, mas tu fala muito abertamente lá, o teu pai não era assim. Não era? As pessoas têm mente fraca, então, né? Porque às vezes o pai chegava a falar em voz alta aqui no púlpito. E eu, muitas vezes, participei de conferências junto com eles, foi sempre assim. Ele nunca escondeu. Quando as pessoas vinham ao encontro dele aqui para procurar um conselho, ele não passava pano. Ele falava a verdade. Até em nós, filhos, né? Quantas vezes fomos repreendidos. Porque, como ele falava, no momento que a pessoa vai pedir um conselho a ele, a gente acreditava que não era mais ele ali, era Deus falando pela boca dele, né? Porque os conselhos eram bons. Não incentivava a gente a continuar no erro. Não incentivava a gente permanecer no comodismo, né? Então, esse padre José, hoje ouvindo ele fala bastante sobre isso. Então dá para entender um pouquinho da perseguição que ele está passando também, né? Eu ainda não tinha visto assim muitas vezes as homilias dele, e é boa mesmo. Daí já aproveitei e ouvi mais umas passadas lá, umas 4 homilias dele hoje, todas elas são muito boas. Ele fala bastante mesmo, abertamente, sobre as vestes, sobre o adultério, sobre a juventude de hoje que só quer caminhar errado, as pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem fazer o correto, vêm só para marcar a presença, fala tudo bem abertamente. Então, quando a gente fala, dizem que não é por aí, vocês não devem fazer dessa forma, vocês são muito radicais, vocês tocam sempre na mesma tecla, mas é para tocar na mesma tecla, né? É para ver se as pessoas mudam. Não é um julgamento, não, como muitas pessoas dizem, estão julgando, ou que a gente quer ser melhor que o outro. Não é, mas se eu sei, eu tenho que passar aquilo que eu sei para as pessoas. Então, muitas vezes, né, e a gente sabe, tem conhecimento disso, o inimigo ele é astuto, então ele vai tentar nos vencer pelo emocional, né? Às vezes pondo pessoas bem chegadas a gente, quando não família mesmo, esposa, filhos, e ficar o tempo todo buzinando. Ah, tu está falando demais, não é bem assim não, tu está demais, tu tem que parar um pouco. E a gente vai ficando um pouco abalado com isso, né? Eu principalmente, sou inculcado com muitas coisas. Quando eu falo algo para alguém que eu acho que eu ofendi, eu repito essa palavra acho que mais de 1000 vezes durante o dia. Fico igual um perturbado mesmo, fico repetindo em voz alta para mim, para ver se foi ofensivo ou se não foi, mas é o inimigo, né, atrapalhando a gente. Então, quando Jesus fala, né, eu te chamei um soldado para me servir, e não fazer a vontade do povo, né, é para falar o que está na mensagem, o que está na Sagrada Escritura, falar para as pessoas. Não, eu tenho consciência que eu não vou converter talvez uma pessoa com a minha palavra, mas eu falei aquilo que eu tinha que falar, né? E podem ter certeza, quando a gente fala algo para alguém, não é para machucar, pode machucar no momento, né? Mas não é para machucar a intenção. É para exortar daquele erro que a pessoa está fazendo, né? É para chamar a atenção que aquilo não deve permanecer daquela forma. Daí se a pessoa vai fazer ou não, daí é outra história, né? Mas chamar a atenção nós precisamos sim, fomos chamados para isso. Senão não adiantaria nada ter um livro em nossas mãos, que eu tenho ele como meu manual. Muitas pessoas dizem também, né, como falar com Deus, né? O profeta falava com Deus e tinha resposta. O profeta foi evangelizado, foi educado lá no início por 4 anos pelo Santo Padre João Batista Rocha. 4 anos de evangelização, né? Ensinando para ele como os caminhos corretos para seguir. No meu caso, eu fui 50 anos, né? Pelo profeta. Então, como que eu não vou continuar seguindo aquilo que ele me ensinou? Como que eu posso distorcer algo que está aqui na mensagem? Como que eu posso ser para uma pessoa que não é bem assim, se Deus falou que é? É. Eu vou ser melhor que Deus? Tentando amenizar a situação, porque eu quero continuar a amizade com a pessoa? Porque eu estou com pena, tadinho, ele vai ficar ofendido se eu falar dessa forma? Não é para ofender, é para chamar a atenção. E chamar a atenção, muitas vezes, tem que ser com firmeza, né? Precisa ser duro. Não posso chamar a atenção da pessoa sorrindo. A pessoa está brincando comigo, não está falando sério. Então, tudo isso é muito sério, gente. Está aqui na mensagem, ó, né? Jesus falando aqui. É Jesus, né? Tudo isso é muito sério. Cadê? Horas virão que a tranquilidade só permanecerá
no meu pequeno rebanho, os conservadores, os filhos obedientes. É uma história que jamais será esquecida no coração de cada um que está me servindo dia e noite com o seu trabalho, vigília, oração e sem ter nenhuma dúvida desta minha vinda pela segunda vez. É um assunto muito sério este mistério, mas só é dado a conhecer a vocês, meu pequeno rebanho. Né? Às vezes as pessoas também nos julgam, que a gente está se engrandecendo com isso. Né? É só vocês então? Na mensagem Jesus está falando pequeno rebanho, não diz quem, é pequeno rebanho. Todos estão sendo convidados para participar desse pequeno rebanho. Aí depois não querem, aí ficam julgando que a gente ama. Vocês falam só de vocês. Nas mensagens Jesus fala, filhos da luz, filhos obedientes, né? Meu pequeno rebanho. Então ele não está citando lá, é 1, 2, 3. É quem quiser participar com fidelidade, com obediência. Nós precisamos ter obediência. O Padre José hoje lá nessa homilia que ele fala, ele diz também, foi educado e ouviu o Padre Jonas Habib falando, né? Eles foram treinados para serem mártires. Se não for preciso, é vontade de Deus, mas eles foram treinados para isso, para dar a vida por Deus. E nós também temos que ser dessa forma. Se for preciso dar nossa vida por Deus, temos que dar. Ele deu a dele por nós. Então nós precisamos ter fidelidade para Deus. Ser fiel para Deus não é concordar com os erros aqui da terra. Por isso que em outras mensagens ele fala, abandone as coisas do mundo. Né? A próxima mensagem aqui que Jesus fala ao profeta, ele diz, santo meu filho, não nasce de um dia para o outro. Santo quer dizer, é passar por grandes sacrifícios como passaste, com muita doença, fome e tristeza, principalmente pelo abandono de teus parentes. Tudo por causa do meu amor. Então a gente tem que ser fiel para Deus. As pessoas que não quiserem acompanhar, que acharem, né, que a gente está sendo demais, mas nós temos, como eu falei, muitas pessoas dizem, não dá para falar com Deus. Dá sim. Abra o livro aqui, ele está falando, eu falo abertamente com vocês. Pede para ele, reze antes, peça ao Jesus, me oriente, me dê pelo menos uma pequena resposta através da sua palavra aqui mesmo. E ele dá. Basta ter fé. Basta só ter fé e ser obediente ao nosso Pai, nosso Criador. Tenham todos uma boa noite e vamos ficar agora com a bênção do profeta. Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal, lá fora, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, boa noite.